Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Há algum tempo eu resenhei uma coprodução Bélgica-Irlanda chamada Hidden Assets, que é bem legal. Eu vou deixar o link dessa resenha na descrição deste vídeo aqui, tá? E aí, uma das protagonistas, né, porque, claro, é uma dupla de detetives que investigam um caso, a detetive irlandesa já aparecera em uma minissérie de 2016 chamada Acceptable Risk, que eu não tinha visto ainda. Aí eu falei, deixa eu ver como que funciona essa Acceptable Risk para ver por que essa detetive foi pescada, né? Essa DS, Detetive Sargento, foi pescada daquele universo e transposta para uma nova série. E entendi porque e vou contar para vocês, mas depois de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Acceptable Risk também tem 6 episódios e também é uma coprodução, no caso aí com o Canadá. Então a história se passa entre Dublin e Montreal, tá? Então, só que aí, essa detetive sargento, nesta série, ou minissérie, ela não era a protagonista. A protagonista é a viúva, que é a Elaine Cassidy. Porque, assim, uma ex-advogada de uma mega Uber indústria farmacêutica perde o marido em circunstâncias bem estranhas, né? Ele viajara a negócios para o Canadá, porque ele também trabalhava para essa indústria farmacêutica. Lá ele morre. Acontece que o primeiro marido dessa mulher, que também era funcionário dessa indústria farmacêutica, também morreram em situação estranha, né? Ele cai, só que tinha sido informada como acidente, catalogada como acidente pela polícia, né? Eles se afogaram num canal lá em Dublin, supostamente bêbado. Bom, essa mulher começa a achar muito estranho, né? Perder dois maridos e ainda em circunstâncias estranhas, ambos trabalhando para a mesma companhia. Entra em cena a DS, né? Que depois apareceria e aparecerá na Hidden Assets, que começa a investigar. E aí a gente vai tendo o quê? Uma minissérie que vai colocar a investigação policial, e só que bem à moda de Nordic Noir, vai ter repercussões políticas e pessoais também. Não é à toa que no elenco tem o chefe, né, da indústria lá farmacêutica, o Dr. Hoffman. Ele é um ator dinamarquês, inclusive um ator dinamarquês da versão de The Killing, Falkhusen, né? Ele é o chefe de polícia lá. O que faz com que a interpretação dele seja bastante robótica. Ele é um vilão, logo tá na cara que ele é vilão, só que a interpretação dele tá robótica. Bom, você fala, ele é estrangeiro, né? Falando inglês pode ficar robótico mesmo. Olha, vários atores, mesmo atores nativos, que falam inglês nativo, têm uma interpretação robótica nessa minissérie. E aí eu entendi direitinho por que eles só pegaram essa detetive sargento e transpuseram, né, para uma outra minissérie, para um outro universo e tal. Porque, olha, gente, ela é a única coisa remotamente interessante, tá? Essa minissérie Acceptable Risk, ela é genérica. E ela, assim, as cenas são geralmente mais compridas do que deveriam ser. Os atores, de forma geral, falam o tempo todo em grandes diálogos expositivos, né? Como as cenas às vezes são muito longas, além de serem longas, tem um monte de diálogo expositivo, porque eles não tinham verba, acho, para mostrar as coisas, então tinham que falar, e muitos deles têm um tom mecânico. O policial canadense que eu vi, ele é nativo, ele não é francês, né? Porque no Canadá, na parte de Montreal, eles falam francês originalmente, então o inglês para eles às vezes é segunda língua. Não, eu vi, até tive a curiosidade de ver na Wikipedia, IMDb, o ator ele é de Alberta, fala inglês lá, é a primeira língua dele em inglês, mas ele está tão robótico, tão robotizado quanto o ator dinamarquês falando em inglês. Então, assim, é uma série de coisas que vão deixando a série, ou a minissérie, sonolenta, porque ela é genérica e tal, sem contar que daí a história ela vai aumentando o escopo sem ter verba para isso.
porque entra a CIA, entra o FBI, então tem Estados Unidos, tem Canadá, tem Alemanha, tem tudo, só que eles só ficam falando, eles se encontram e falam, se encontram e falam. E os problemas pessoais, porque aí essa viúva que vai ficando cada vez mais canastrone, melodramática, a atriz, ela tem uma irmã que era uma popstar e tem os 2 filhos insuportáveis. Tá bom, eles estão lidando com a morte do padrasto, mas não precisa ser chato desse jeito, podia ter cortado aquilo. Então os problemas pessoais não têm interesse. Uma série que tem 6 episódios, olha, daria um filme aquilo. Então por isso que a única coisa que realmente você percebia potencial era Detetive Sargento. O resto não tem, né? A Detetive Sargento nesse aí, acho que o orçamento é tão baixo que ela trabalha sozinha. Aí tem todos aqueles clichês, é tudo clichê. Como investigação policial é clichê. Tem uma hora que ela é suspensa, né? Tem como thriller corporativo também, porque fica claro no primeiro instante que aquele Dr. Hoffman, o chefe lá da indústria farmacêutica, é o vilão. E vai ter, claro, né, porque tem essa influência de The Killing, série dinamarquesa lá, vai ter implicações políticas. Então vai ter um político irlandês, vai ter o chefe de polícia, tem um monte de gente envolvida, só que eles só falam, eles falam e falam mole, e falam muito. Então vai dando um sono, porque é muito genérico. De vez em quando tem uma morte, mas é muito desinteressante, ela é muito assim, não compensa a gente investir, sei lá, 6 horas, porque são 6 capítulos de 50 e tantos minutos. Então, assim, é muito tempo que você investe para uma minissérie que não vai entregar uma coisa que você já não tenha visto antes ou que você não vá dormir. Então, assim, a única coisa que eu acho se você quiser ficar ouvindo um monte de gente falando de forma a te dar sono, porque a maioria deles está robótico na interpretação, isso é um prato cheio para dormir. Você vai economizar no teu alprazolam, ou se você não toma remédio, não vai nem precisar tomar mesmo, porque aquilo lá vai te fazer dormir muito bem. Muito chatinho essa acceptable risk. Não dá não. Tchau.